Agora voltando aqui para o nosso doutor Marcelo, quais são as vacinas importantes na fase da infância que todas as crianças precisam tomar? Olha, o calendário oficial do Ministério, ele não contempla todas as vacinas que nós gostaríamos que fossem dadas, mas ele contempla a maioria delas. Com certeza, ao nascimento, no primeiro ano de vida, a gente tem vacina contra a tuberculose, contra a hepatite B, a vacina tríplice, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola, e me fugiu o nome do terceiro vírus. Temos a vacina contra a varicela, temos a vacina contra a poliomielite, e aí cabe um esclarecimento. A vacina que se usa no primeiro ano de vida é diferente, para polio, é diferente da vacina que se usa a partir do segundo ano. A vacina que se usa no primeiro ano de vida é uma vacina injetável, e a partir do segundo ano de vida é a famosa gotinha, que é a vacina oral. Por que a diferença? O que acontece? Quando a gente é muita gente, né? Quando o Ministério da Saúde organizou as primeiras campanhas de vacinação em massa contra a paralisia infantil, ela adotou a vacina oral pela facilidade de tomada, pela disponibilidade dessa vacina em grande quantidade e também porque eles conseguiram ter o apelo daquele personagem, que era o Zé Gotinha, que é um personagem simpaticíssimo. E na época isso trouxe uma grande mobilização, As pessoas faziam filas quilométricas no posto para vacinar essas crianças, porque naquele momento morria-se muito de poliomielite. Só que o que acontece? A gente sabe que a vacina oral, quando ela é dada em alguém que não é previamente vacinado, ela tem um risco que é muito pequeno, mas ela de provocar a poliomielite pelo vírus vacinal. Ela é muito rara. Normalmente, inclusive, isso acontecia principalmente em crianças que tinham algum problema de imunidade, mas poderia acontecer também em crianças normais. Só que naquele momento, esse risco compensava-se pelo grande número de casos de poliomielite pelo vírus selvagem e queria se bloquear a doença, como se de fato conseguiu. O Brasil conseguiu erradicar a doença. A partir do momento que a doença foi erradicada, esse risco passou a ser inaceitável. E por que isso acontecia? Porque a vacina oral ela é feita com vírus vivos que são atenuados, eles são enfraquecidos. A vacina injetável ela é feita com vírus inativados, isto é, vírus mortos. Então, quando eu faço na primeira infância, a vacina inativada, eu trago o risco da doença pelo vírus vacinal a zero. Então, a gente não vê casos mais de poliomielite pelo vírus vacinal. Teve um caso recente no Nordeste, mas essa criança ela foi vacinada de maneira errada. Ela começou direto com a vacina oral, mas a gente não vê mais isso acontecer. E são vacinas seguras, são vacinas muito tranquilas de se usar, e são vacinas altamente eficazes, tanto que o Brasil conseguiu erradicar e mantém a doença erradicada. Mas agora, com a perda de cobertura, como o vírus está rodando pelo mundo, a gente tem casos, principalmente na Ásia, principalmente no Afeganistão e no Paquistão, com a globalização, hoje você está aqui, amanhã você está do outro lado do planeta, o risco desse vírus ser trazido ao Brasil por um viajante é muito grande. Então, esse alerta da OMS, ele é plenamente válido. Perfeito. Doutor, quando a gente tem uma criança vacinada, mas ainda assim ela pode ter o risco, então, de contrair a doença, mesmo vacinada? Esse risco existe, mas ele é extremamente baixo. Particularmente, o esquema vacinal contra a polio, o grau de imunização ele chega muito perto de 100%, muito perto. E aí tem um fenômeno muito interessante, que é a imunização de rebanho. Porque o que acontece? A criança que recebeu a vacina oral, e ela já tinha recebido previamente a vacina injetável, esse vírus ele vai se multiplicar no aparelho digestivo dessa criança, ela vai eliminar esse vírus no ambiente e acaba expondo as pessoas que vivem em volta delas a esse vírus vacinal, fazendo um reforço da vacina.
Então, o vírus, quando a gente faz uma campanha de vacinação contra pólio, a gente faz esse vírus vacinal circular muito e, com isso, eu acabo protegendo toda a população. Perfeito. E para uma criança contaminar outra, como é o processo? Olha, imagina o seguinte, no caso do vírus selvagem, o vírus ele é eliminado nas fezes, ele é eliminado no ambiente. Agora você imagina que as crianças, principalmente criança pequena e principalmente criança pequena, que vive em periferia, vive em condições precárias de higiene, muitas vezes com esgoto a céu aberto, muitas vezes... E crianças têm hábitos de higiene, bota a mão no chão, bota a mão na boca, há o risco. E o vírus ele tem uma permanência no ambiente. Ele é um vírus que ele tem uma resistência maior no ambiente, ele fica algum tempo lá. Então esse risco de contaminação acaba sendo maior. Por isso que é importante manter toda a população vacinada. E com o esquema vacinal incompleto, né? O senhor comentou da cadernetinha da vacinação. Mas se uma criança, né, ainda nessa fase da infância, não tiver completada o esquema vacinal, o que pode acontecer? O que pode acontecer, e que é o nosso grande medo, isso vale não só para pólio, mas para qualquer vacina, é que a imunidade que essa vacina traz, ela acaba não sendo duradoura. Eu preciso do esquema completo para manter uma imunidade duradoura. Perfeito. Agora vamos para o doutor Antônio Carlos